Senhoras e senhores, chegou a hora de nós quebrarmos algumas senhas usando o Hashcat. É isso aí. Nos vídeos passados a gente falou sobre como escolher uma boa senha. E entre outras coisas eu falei para vocês que hoje em dia uma senha que tenha de 1 a 8 caracteres, mesmo que tenha caracteres maiúsculos, minúsculos, caracteres especiais e números, ainda assim uma senha dessas não é considerada uma boa senha hoje em dia. Porque uma boa senha hoje em dia, segundo o NIST, é uma senha que prioriza o tamanho como uma importância maior do que a própria entropia. Sendo que entropia, nesse caso, é justamente essa variação de caracteres maiúsculo, minúsculo, etc. O tamanho é mais importante. E eu falei para vocês que no futuro a gente ia então tentar quebrar algumas senhas juntos para mostrar para vocês e finalmente essa hora chegou. Aí eu deixo um alerta para vocês. Esse vídeo, na verdade, vai estar dividido em duas partes. Na parte número 1, que é justamente essa, eu vou dar um pouco do contexto para vocês. Eu vou falar sobre o que é o Hashcat, vou falar um pouquinho sobre hashes, MD5, SHA-1, por exemplo, e a gente vai brincar um pouco com esse nosso cenário aqui, um cenário como se tivesse tido alguns vazamentos que a gente vai brincar na sequência para fazer a quebra de senhas. Mas nessa primeira parte, então, é muito mais informativo. Eu vou desenhar na tela, explicar alguns conceitos e, finalmente, na parte número 2, aí sim a gente pula de cabeça aqui na linha de comando com o Hashcat para tentar quebrar, de fato, esses hashes aqui. Eu vou ensinar vocês no vídeo 2 a usar o Hashcat, pelo menos o que é mais importante, e nesse vídeo 1, de novo, é muito mais uma visão geral e um conteúdo mais teórico do que vai acontecer aqui. Portanto, se você já conhece hashes, se você não tem interesse em saber um pouco mais dessa parte, sinta-se à vontade para pular diretamente para o vídeo número 2. Se não, fica aqui comigo que a gente vai falar um pouco do que vai acontecer aqui em linhas gerais. Vamos dar o pontapé inicial aqui então, justamente explicando ou falando mais sobre o Hashcat. Bom, o que eu tenho aqui na verdade é uma linha de comando que tem o Hashcat instalado. Por quê? Porque o Hashcat ele tem como uma das principais qualidades o fato de que ele funciona em Windows, funciona em Mac e funciona também em Linux. Nesse caso nós vamos usar aqui em Windows justamente pela conveniência que eu tenho de poder fazer a gravação e usar dentro aqui do meu sistema operacional nativo da máquina. O Hashcat ele é código aberto, ele era proprietário até 2015 e nada mais é do que um software que nos ajuda a quebrar senhas. Mas não é qualquer tipo de senha, ou melhor, a especialidade do Hashcat é quebrar senhas em formato hash. Mas, Cavinato, o que é um hash afinal de contas? Bem, esse é um tema que no nosso curso de criptografia vai ser muito abordado, eu já inclusive gravei as aulas sobre hash, então a gente vai entrar no detalhe do detalhe, mas aqui vale uma visão, pelo menos um pouco mais geral, do que é um hash. Antes disso, vamos falar sobre senhas, na verdade, né? Como é que um site hoje em dia armazena senhas, né? Quando a gente vai lá, imagina que a gente está entrando num site novo, a gente entrou nesse site e ele falou, crie seu registro. Ok, registre-se, né? Coloca lá o nome, sobrenome, idade, telefone. Em algum momento ele vai pedir um usuário e uma senha. E geralmente ele até vai pedir pela segunda vez a senha também, né? Para confirmar a senha. Então tu vai lá, coloca meu usuário é o zé@m.com, minha senha é 123, minha senha é 123. Legal. O que o site vai fazer em geral, nesse momento? Ele vai pegar esses dados que tu criou e vai armazenar numa base de dados ou num banco de dados. Geralmente isso vai ser um banco de dados relacional que vai ter 3 colunas. A primeira é usada como uma chave primária, um ID, então a gente vai ter lá um 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Aqui ele vai botar o usuário, ou seja, o zé@m.com, e aqui ele vai botar a senha. Mas geralmente eles não colocam a senha pura e salvam isso, né, como 1, 2, 3 e deixa lá. Por quê? Porque isso é altamente inseguro. Se tiver um vazamento de dados aqui, a senha vai ser vazada exatamente como ela foi escrita. E esse é um problema. Então o que os sites geralmente fazem é salvar isso num formato chamado como hash.
E agora vocês podem estar se perguntando, mas Cavinato, a gente acabou de falar sobre isso e tu não explicou o que é um hash. E é agora que eu vou explicar. Um hash, talvez uma das formas mais fáceis de explicar, é que é uma função matemática que vai receber como entrada qualquer quantidade de caracteres, pode ser 1, pode ser 1 trilhão de caracteres, e vai cuspir como saída uma sequência pré-determinada de caracteres ou de bits. Por exemplo, se a gente estiver falando aqui do algoritmo conhecido como MD5, a gente sabe que esse é um algoritmo que vai gerar hashes, ou seja, essa parte aqui, de 160 bits. E se a gente considerar aqui a fórmula básica, né, que 8 bits é igual a 1 byte, então a gente sabe que em 160 bits, na verdade, nós temos 32 bytes. E é por isso que na sequência a gente vai ver que hashes MD5 tem exatamente essa cara. E se algum de vocês quiser contabilizar aqui, eu garanto que cada linha aqui vai ter 32 caracteres, porque um caractere ocupa 1 byte tem 8 bits e MD5 ocupa 160 bits. Voltando ao assunto aqui então, eles têm essa capacidade de receber qualquer quantidade de caracteres e cuspir como saída uma quantidade pré-determinada. De novo, o MD5 vai ser de 160 bits. Aí tu vai ter o SHA-1, que também é 160, o SHA-2, 256, 512, cada um vai ter uma quantidade diferente. Isso é importante por quê? Porque a gente tem uma coisa previsível de saída. Um dos fatores mais interessantes, uma qualidade dos hashes, é que para uma mesma entrada tu vai ter uma mesma saída. Então, assumindo aqui que a entrada seja a senha, então, né, que é 1, 2, 3, a gente vai ter uma saída aqui que vai ser, não vou fazer 160 bits, mas vai ser x minúsculo, x maiúsculo, y. Quando a gente mudar qualquer um caractere aqui para 4, por exemplo, isso aqui vai ser uma coisa completamente diferente, como G, 1, L. E quando a gente voltar a botar o 3, ou seja, 1, 2, 3, a gente vai voltar para aquele mesmo valor. Ou seja, é uma função matemática previsível, né? Ela é pseudo-randômica. Ela vai gerar um elemento randômico, mas ela mantém, pelo menos para a mesma entrada, vai gerar a mesma saída. A mesma entrada vai sempre gerar a mesma saída. Claro, se tiver no mesmo protocolo, né? No MD5, uma mesma entrada vai gerar uma mesma saída. Se tu mudar para o SHA-1, é um algoritmo completamente diferente. A última propriedade dos hashes, que é muito, muito interessante, é que os hashes são funções matemáticas unidirecionais. Ou seja, quando eu aplico aqui, por exemplo, essa função, vamos dizer que a minha senha aqui de novo é 1, 2, 3, e vamos assumir só para simplicidade, dizer que a saída no MD5 foi essa primeira senha aqui. Bom, a gente consegue, a partir do 1, 2, 3, usando o algoritmo MD5, chegar aqui. Mas a gente não tem como fazer o caminho contrário. A gente não consegue sair dessa primeira string aqui de caracteres, esses 160 bits, esses 32 bytes. A gente não consegue sair disso e chegar no caminho contrário. Por isso que elas são unidirecionais, porque é um caminho sem volta. Bem, legal. Essa foi uma visão bem alto nível dos hashes. Vamos voltar aqui para o nosso caso, então. Então, como é que os sites fazem o armazenamento? Afinal de contas, a gente acabou de falar, vai ter as IDs, vai ter o usuário e aqui vai estar a senha, e a gente acabou de dizer que eles não vão armazenar a senha 1, 2, 3. Eles não vão armazenar sim no que a gente chama de texto puro, porque é muito perigoso. O que os sites fazem em geral é pegar essa senha que tu digitou, cadastrou. Quando tu cadastrou pela primeira vez no site, eles vão dizer a senha cadastrada 2 vezes, inclusive para confirmar, foi essa. Vamos passar isso pelo algoritmo MD5 e vamos ver qual é a saída. Vamos dizer aqui de novo que seja x minúsculo, x maiúsculo, g e mais um monte de caracteres. Bem, é isso que eles vão armazenar aqui. Esse vai ser o conteúdo. Aí vocês vão dizer, mas como assim, Cavinato? Como é que tu vai armazenar isso? Não tem nada a ver com a senha original. Quando o usuário for fazer login pela primeira vez, então ele voltou para o site depois de um mês, talvez, e botou lá o usuário e a senha dele, que era 1, 2, 3 no site. Como é que a gente vai comparar 1, 2, 3 com isso aqui? Não, a gente não vai. O que o site vai fazer é justamente pegar essa senha que tu digitou,
passar pelo processo aqui do MD5, do hash, né? Descobrir qual é o hash, e esse hash resultante ele vai comparar com o hash que ele tem armazenado. A gente falou, é uma função pseudo-randômica, ou seja, o resultado tem que ser o mesmo para uma mesma entrada. Se o hash de 1, 2, 3 usando o MD5 foi armazenado aqui, e agora a gente está calculando o MD5 do 1, 2, 3 de novo, bem, esse resultado tem que ser igual. Se o usuário digitou a senha diferente, botou aqui a senha 1, 2, 4, por exemplo, ele vai calcular o hash disso, vai sair aqui uma sequência de caracteres que vai ser completamente diferente daquela que está armazenada, por isso o usuário não vai conseguir fazer login. Ok? Show de bola. Isso é o básico do básico sobre hashes. Então é assim que os sites costumam armazenar de maneira muito simples. Tem site que armazena o texto puro? Tem, e é o pior caso possível. A maioria dos sites armazena com MD5? Não. A maioria dos sites hoje já usa algoritmos melhores da família do SHA-2 ou até do SHA-3. Mas por simplicidade aqui no nosso caso a gente vai usar o MD5. E eu ainda dou um alerta para vocês que a gente não vai tratar aqui de dois temas que são bem comuns também, que é o salt e o pepper. Ou seja, são duas formas mais elaboradas de armazenar esses hashes. Então, ao invés de armazenar só o hash, a gente vai calcular, na verdade, um hash diferente usando uma coisa chamada salt. A gente não vai ver isso aqui agora. Nosso cenário vai ser um pouco mais simples. E qual é o nosso cenário, então, Cavinato? Bem, a nossa brincadeira aqui, amigos e amigas, será a seguinte. Nós vamos fingir que teve um vazamento de dados de um site. Esse site armazenava senhas usando MD5 e a gente teve acesso aqui em primeira mão a esse vazamento. Nós temos 15 usuários, era um site que não tinha tantos usuários assim, então a gente tem aqui o nome do usuário que estava registrado e nós temos aqui essa sequência de caracteres que é justamente o nosso hash e está em formato MD5. Como é que vocês poderiam ver se isso é MD5 ou não? Bem, um olho treinado vai ver que aqui nós temos de novo 32 caracteres para ter 160 bits, mas se não, vocês podem só pegar qualquer uma dessas linhas e procura na internet aí no Google por como descobrir tipo de hash, hash type finding. Vocês vão dar um Ctrl C, copiar, colar isso no site, ele vai dizer, opa, eu acho que isso é um MD5, pelo padrão que eu estou vendo aqui. Poderia ser um SHA-1, talvez, poderia ser um SHA-1, mas eu acho que é um MD5, tá? Então, vocês já têm aí uma dica, né? Então, quando vocês forem pensar, quero tentar quebrar essa senha, é assim que seria. Um fato que a gente não conversou antes, na verdade, é o seguinte, né? Por que a gente vai tratar de hash se a gente vinha falando de senhas até então, né? Até chegar nesse vídeo a gente falava sobre senhas. Por que a gente está falando de hashes agora? A verdade é que a maioria dos sites tem o usuário e a senha que tu vai colocar. O site em si, a página do site, já tem mecanismos de proteção, como por exemplo um CAPTCHA, que tem justamente como função limitar a força bruta que possa acontecer em cima desse site. Ou seja, hoje em dia é muito difícil fazer ataque de força bruta diretamente contra um site, sem falar que tu fica limitado pela banda da internet, que geralmente consegue mandar menos informação do que o computador conseguiria fazer com o seu processador. Então, não é muito comum hoje em dia fazer força bruta assim, tentar cada usuário e cada senha desse usuário. O mais normal em ataques hoje em dia é ter acesso às senhas que vazaram de uma base de dados e que essas senhas estejam em algum tipo de hash. E esse, meu amigo e minha amiga, é justamente o nosso caso aqui. Nós estamos tratando de um vazamento de informações, 15 usuários que estão com o padrão aqui MD5 de hash e a gente vai tentar quebrar. Para fazer isso, a gente vai trabalhar com uma calculadora, a gente vai fazendo alguns cálculos, algumas matemáticas para explicar para vocês. Afinal de contas, quando a gente trata de força bruta para quebrar hashes, a gente acaba trabalhando na ordem de bilhões, trilhões, quadrilhões de possibilidades, é uma loucura, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que um computador bem normal como o meu, ele consegue gerar entre 1.0 e 1.5 bilhões de hashes por segundo. Ou seja, uma máquina convencional, eu digo para vocês que minha máquina ela tem 32 GB de RAM, ela tem um processador i7, ela tem SSD, mas ela não tem placas gráficas aceleradas, ela tem uma GPU sim, que é uma bem tradicional do mercado. O ponto é uma máquina bem convencional. Então uma das coisas que a gente vai entender juntos aqui é que loucura, uma máquina bem convencional consegue gerar de 1 a 1.5 bilhões de hashes por segundo. E aí a gente vai falar em algum outro momento, talvez com mais detalhes, que é
como a nuvem facilita isso, né? A ideia de que a gente pode subir máquinas virtuais na nuvem cheias de GPUs, a gente pode botar várias dessas máquinas trabalhando em paralelo, porque o Hashcat permite paralelização de tentativas de força bruta, por exemplo. Então a gente vai fazer de tudo isso um pouco a partir do próximo vídeo. Fiquem comigo então para vermos juntos a parte de número 2 dessa série, onde a gente vai de fato abrir aqui a linha de comando, usar o Hashcat para tentar quebrar esses hashes aqui e ver como é que seria esse processo. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, inclusive agora com a opção de virarem membros do canal. Nos vemos na parte 2. Até mais.